Vamos entender agora dois conceitos bem importantes quando a gente está falando do desenvolvimento de um novo projeto ou de um empreendimento, que é a TIR e a TMA. Tá? Começando pela TMA, que é a chamada taxa mínima de atratividade. É o mínimo que o empreendedor está disposto a receber de retorno para conduzir um projeto. Então veja, a taxa mínima de atratividade, quem define é você, o empreendedor. É o quanto que é o mínimo que você quer receber nesse projeto para que ele seja viável, para que faça sentido eu correr os riscos de investir nele, tá? De começar esse negócio. Então a gente tem aqui o outro conceito importante, que é o prêmio pelo risco. É o retorno adicional exigido pelo empreendedor ou investidor, caso você esteja investindo seu dinheiro e não, de fato, fazendo ali o negócio, para justificar o risco de algum empreendimento mais arriscado, quando comparado ao retorno livre de risco. Como assim? A gente viu, aqui abrindo a página do Tesouro Direto, que o Tesouro Direto, né, os títulos do Tesouro, os títulos da dívida do governo, tem o retorno livre de risco. Dá uma olhada nesse Tesouro Pré-fixado 2026. Se eu investir meu dinheiro hoje, ele vai me retornar 6,66% ao ano sobre esse meu investimento. Então veja, qual que seria a minha taxa mínima de atratividade? Eu preciso ter um prêmio pelo risco que eu vou correr ao querer abrir uma padaria, por exemplo. Se eu vou abrir uma padaria, eu quero receber, além desses 6,66%, mais 3%, por exemplo. Esse 3% a mais que eu estou exigindo é o chamado prêmio pelo risco. É o prêmio que eu estou ganhando pelo risco que eu estou correndo, lembrando daquela relação entre risco e retorno. Então vamos supor que meu prêmio pelo risco seja de 4%. Ou seja, eu exijo no mínimo 6,66 mais 4, que daria 10,66% ao ano para abrir uma padaria. Se essa padaria não retorna 10,66% ao ano, eu não quero abrir. Eu acho que não vale a pena rodar esse negócio. Então a gente retorna aqui para o conceito da taxa mínima de atratividade. A minha taxa mínima de atratividade é 10,66% ao ano. É o mínimo que eu quero receber. Eu pego o ativo livre de risco, somo com uma parcela que é o prêmio pelo risco e acho a minha taxa mínima de atratividade. Então, a gente vai comparar a chamada TIR com a TMA. A gente viu o que é a TMA. Então, guarda esse valor, hein? Eu exijo uma taxa mínima de atratividade de 10,66% para investir o meu dinheiro. Para ter uma padaria, por exemplo, que é um negócio que tem muito mais risco do que investir em títulos do Tesouro. Vamos para outro conceito, a TIR, que é a taxa interna de retorno. É a medida relativa, expressa em termos percentuais, de quanto rende um projeto de investimento, considerando a mesma periodicidade do fluxo de caixa do projeto. Ou seja, eu consigo medir em termos percentuais qual que é o retorno desse projeto, desse empreendimento que eu estou querendo fazer. E vocês vão ver como é simples calcular a TIR no Excel. E aí você compara a TIR com a tua TMA. Vamos ali para o Excel que vai ficar mais fácil de entender essa lógica. Então vou colocar aqui primeiro o seguinte, ó, retorno, vamos escrever aqui, ó, o retorno livre de risco. Lembrando sempre que isso aqui é ao ano, tá? Era 6,66%. Vamos mudar aqui para porcentagem. Opa. Aí, vamos deixar dessa maneira aqui, tá? Então aqui embaixo eu vou colocar o prêmio pelo risco. Então é quanto eu quero ganhar ao ano para correr o risco de abrir essa padaria. Eu coloquei 4%, defini isso. Ou seja, então, a minha taxa mínima de atratividade ao ano é de, põe aqui, igual esse mais esse, que vai dar 10,66%. Agora, eu quero saber quanto que é a taxa mínima de atratividade ao mês. Eu quero saber qual que é a taxa equivalente ao mês a esse 10,66% ao ano. Aqui vai entrar numa fórmula, num cálculo de juros compostos. Sem querer complicar muito, basicamente eu vou fazer o seguinte. 1, abre parênteses, 1 mais essa taxa aqui, fecha parênteses, elevado a 1 dividido por 12, tá? Esse, para quem não está acostumado a mexer com Excel, com área de exatas, esse sinal de circunflexo é o elevado, né? O equivalente a um expoente aqui, tá? Né? Quando você trabalha com Excel. E no final ainda subtraio 1. Então, em termos percentuais, a gente tem 0,85% ao mês. Ou seja, o meu negócio tem que render pelo menos 0,85% ao mês para que ele faça sentido. Então, lembrando que essa taxa livre de risco era o Tesouro, por assim, ó, Tesouro Pré-fixado 2026. Tá?
Agora você vai estimar os próximos meses, coisa que eu não fiz ainda, mas vamos imaginar, só para simplificar os cálculos, que vai ser sempre a mesma coisa, que eu consigo vender os 12 mil aqui e 5 mil. 12 mil de produtos, 5 mil de serviços, até esse final aqui, tá? E quais seriam as minhas despesas? Basta eu arrastar esses quadrinhos aqui para a direita também e vai se repetindo. Tá? Então eu estou gerando R$ 3.500 por mês, na verdade. Lembrando que eu tive um investimento inicial de 150 mil. E inclusive num dos meses eu tive aqui no primeiro mês, né, como que o negócio começou a rodar, eu tive aqui um fluxo de caixa negativo. Eu fiquei no vermelho ali por um tempo. Aí a gente vai calcular a TIR. E a TIR vai ser calculada ao mês. Por que ela é calculada ao mês? Porque o meu fluxo de caixa está numa base mensal. Janeiro, fevereiro, março. Se ele tivesse por ano, daí esse cálculo sairia automaticamente no ano. Então olha só como é fácil. Você só vai colocar aqui, ó, nessa célula, a gente vai pôr igual. Você escreve TIR maiúsculo, que é a taxa interna de retorno, abre parênteses, e eu vou selecionar todos esses meus valores do fluxo de caixa, que é o balanço final. Né? Veja que começa com 150 mil negativo, 3 mil negativo e depois eu fico com valores positivos. Então eu vou arrastar e selecionar todo mundo aqui até o final. Fecho parênteses e dou um Enter. E a minha TIR foi de 0,98%. O que isso está dizendo? Isso aqui está dizendo que a minha taxa mínima para o negócio ser atrativo era de 0,85% ao mês. E essa padaria está mostrando que parece que vai retornar 0,98% ao mês. Se a TIR é maior que a TMA, se o retorno do negócio é maior que é o mínimo que eu estou exigindo, esse negócio é viável. Vale a pena investir num negócio que te retorna isso. Então veja como é simples entender esse raciocínio. E ao mesmo tempo que é simples, ele te abre muitas portas e permite você analisar de uma forma muito mais profissional um fluxo de caixa, um negócio que você está querendo iniciar. Infelizmente, eu digo para vocês, a maior parte dos brasileiros abre pequenos negócios sem ter conhecimento disso. Então não é de se admirar que tantos negócios fracassem em tão pouco tempo. Imagina, se a pessoa não tem conhecimento sobre estratégia, não tem conhecimento sobre fluxo de caixa, não tem conhecimento de uma série de assuntos que a gente está vendo nesse curso, a probabilidade de você ter um empreendimento de sucesso é claro que fica muito menor. Tá? Agora, extrapolando o raciocínio aqui, esse negócio é viável, a gente já viu que ele vai retornar um valor interessante por mês em todo esse período que eu estou considerando, maior do que o mínimo que eu estou exigindo. Agora, vamos ser um pouco mais pessimistas, tá? O que é ser pessimista? Ao invés de gastar 4.500 com o pessoal, vamos imaginar que eu tenha problemas e tenha que renegociar o salário dos meus funcionários ano após ano. Então aqui vai subir para 5 mil em 2021. Vamos aumentar aqui para 5 mil o salário de todo mundo em 2021. Então até aqui. Em 2022 esse salário subiu para 5.500. E vai permanecer aí 5.500, vamos imaginar isso até o final, tá? Então, nesse caso, o negócio ainda é viável, vamos ver aqui, ó. Olha como caiu a minha TIR. Então o negócio já está abaixo da taxa mínima de atratividade. Ou seja, se eu tiver que aumentar R$500 no salário dos meus funcionários por mês a partir do segundo ano, já é o suficiente para inviabilizar o negócio. Esse negócio está pior do que eu pegar... eu não estou atingindo a taxa mínima de atratividade e acho que esse valor ao mês está pior do que colocar direto, inclusive, no tesouro pré-fixado. Ou seja, eu precisaria de um aumento de vendas para que esse negócio dê certo. Então você tem que fazer simulações de vários cenários. Uma tática interessante é essa: um cenário realista, um cenário otimista e principalmente um cenário pessimista. Certifique-se que mesmo no cenário pessimista você está no mínimo empatando com o investimento que você tem à sua disposição livre de risco. Ou então, no cenário melhor ainda, no cenário pessimista, você está ganhando desse investimento. Tá? Você tem no mínimo a taxa mínima de atratividade. Menos do que isso, eu não aconselharia você começar esse negócio. Ou não que você vá abandonar a ideia, mas você pode remodelá-la. Você deve pensar como que eu posso fazer para aumentar as entradas e reduzir as saídas. Basicamente é isso aqui que você sempre tem que estar de olho. Né? Nenhum negócio é sustentável sem esse viés da sustentabilidade econômica. Então você tem que olhar muito bem para os teus números para ver se o negócio é viável ou não é. De repente você pode diminuir aqui alguns gastos com produtos, você consegue um fornecedor mais barato, gastos com serviços, você vai ter que mudar alguma coisa
coisa aqui para baratear isso aqui, você pode colocar novos produtos e serviços para aumentar suas receitas, não sei, alguma coisa tem que ser mexida para que mesmo numa simulação pessimista, eu tô falando isso várias vezes porque é importantíssimo, mesmo numa simulação de um futuro pessimista, o teu negócio tem que ser viável. Quando você pintando esse pior cenário possível, fazendo um teste de estresse então no teu negócio, você tem uma TIR que está maior que a tua TMA, vai em frente que você tem um bom negócio em mãos, certo?